Você já se perguntou de onde veio a sua família? Quais são as suas raízes? Eu sempre tive essa curiosidade, por isso eu fui fazer meu teste genético. Só que antes de eu te contar o segredo desse teste genético, você já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu, se inscreve agora e continua comigo. Você deve estar se perguntando, mas que relação tem um teste genético em um canal de imigração e cidadania? Eu vou te dizer toda. Porque além desse teste te demonstrar questões sobre a sua saúde, sobre doenças genéticas que você pode ter predisposição, questão fitness nutricional, ele mostra sobre a sua ancestralidade. E o que é sua ancestralidade? É um pouquinho da história dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Nessa história, você consegue localizar o caminho que foi feito da sua família até onde você está hoje, locais em relação a onde seus antepassados viveram, de onde essas pessoas que fazem parte da tua história, do teu passado até você chegar aqui hoje, elas estão ali. Estão contadas de forma regional, onde ali nesse teste genético a gente consegue identificar. E aí você fala, Carol, gostei, eu quero fazer, como que faz, como que é feita essa coleta? Essa coleta, ela é uma coleta saliva, tipo aquele que a gente fez muito antigamente ali na pandemia do Covid. Então, a gente faz essa coleta, o exame ele chega em casa, você faz, depois de feito preparo, você entrega no laboratório e aí ele vai ficar pronto numa média de 3 meses para você ter esse resultado. E como que esse teste ele vai chegar com o resultado, né? Ele chega pelo e-mail. Então, a empresa do teste genético vai te enviar um e-mail falando seu resultado chegou. E aí é a grande hora de você entender um pouquinho mais sobre a sua ancestralidade. E aí, dito tudo isso sobre a técnica aqui de como funciona a elaboração desse exame, o porquê que eu quis fazer esse exame? Eu quis primeiro entender um pouquinho mais da minha história, passar ali da documentação, entender de onde eu vim, de onde veio as minhas ancestralidades. E eu pouco sabia. Como eu sou descendente de português, conheci o meu avô português, eu queria saber um pouquinho mais. O que por trás dessa linha portuguesa, europeia, eu tinha além do meu avô. Então, quando eu entrei ali no meu resultado, esperando ansiosamente por ele, porque você faz o exame, você fica lá assim, dando F5 no seu e-mail para saber se o resultado saiu, eu fiquei lá. E aí, quando eu vi muito além, não só a linha ibéria, que eles chamam que é a linha portuguesa e espanhola, mas de diversos locais ali da Europa, inclusive locais árabes ali da Ásia, locais da África também, e só a América do Sul, que é de onde a gente veio aqui, para mim tá escrito lá como Amazônia, só deu quase 4%, então deu muito pouco da linha brasileira que a gente tem de forma ancestral. E não obstante a isso, ele mostra, como eu falei anteriormente, o caminho até chegar na América do grupo genético que eu faço parte. Então, assim, ter esse contato que eu tive ali e entender um pouquinho as raízes nesse resultado, ele coloca ali, ele explica um pouquinho das regiões ancestrais, do porquê que tá ali, de como que foi localizado. Então, assim, você começa a entender um pouquinho das outras culturas que intrinsecamente fazem parte de você. Então, entender de onde eu vim, ele trouxe esse carinho maior, essa empatia maior pela minha trajetória, pela minha história. E não só isso, pelos clientes que eu convivo, pelas histórias que eu passo ali com os clientes, entendo e conheço cada vez mais como advogada e ajudando nessa questão da cidadania europeia, cidadania brasileira, em todos os pontos ancestrais dessa pessoa. Se você tem essa curiosidade de entender um pouquinho mais sobre a tua história e tua ancestralidade, coloca aqui nos comentários. E não só isso, se vai além, se você quer entender um pouquinho mais sobre procedimentos de cidadania, se inscreve aqui no canal que vem muito mais coisa pela frente.